Bom pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior, esse vídeo vai ser uma continuação do outro. No vídeo anterior eu expliquei a origem dos Gênesis, lá de Gilgamesh, Upnapishtim, Adapa, etc. Agora nesse vamos ver qual é a simbologia que o autor da Bíblia de Gênesis ele tentou transmitir, já que as pessoas insistem em tomar Gênesis como literal. Então vamos lá, o termo Adão não é só um nome próprio, esse termo significa literalmente homem e humanidade. E nós já vimos no vídeo anterior por quê? Porque o homem foi feito do barro, Adão vem de Edom, que é vermelho em hebraico, etc e tal. Os primeiros homens tinham a pele avermelhada, enfim, está no vídeo anterior, tá? Então, por exemplo, aqui é o versículo 7 de Gênesis 2, ó. E formou Deus o homem do pó da terra, o homem. Só que aqui o homem é o mesmo termo, Adão, que é Adão, aqui ó. Ha-Adam mi afar, não lembro se aqui é afar ou acho que é afar mesmo. Ha-Adamá, ou seja, Ha-Adamá, do barro. Adamá é barro e Adão é homem. Então você vê que como aqui a Bíblia traduz como o homem, porque Adão significa homem, tá? É o mesmo sentido, não é o nome de um homem que estava lá no Éden, não é esse que o autor quis escrever. Ele quis dizer que ali Deus estava formando um homem, tá? E não uma pessoa, um personagem. Já o termo Eva, que é Havá, significa, só aparece no capítulo 3, né? Que ela é chamada de mulher. É só no capítulo 3 que Adão nomina ela. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. E esse nome significa vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Haya Ashetu Shem. Shem é nome em hebraico. Ha-Havá, ou seja, Eva. Tá? Esse é o nome da Eva, que significa literalmente vida. E a serpente, em muitas culturas do mundo antigo, era a representação de uma divindade, conforme nós vimos no vídeo anterior. Porque serpente trocava de pele, então os povos antigos eles achavam incrível, eles achavam que aquilo era um símbolo de renovação. Que nem aquela fênix, né, que morre no fogo na mitologia grega e depois ela renasce das cinzas. A mesma coisa a serpente, como a serpente trocava de pele, eles viam isso como um renascimento. Ela nasceu de novo, ela mudou de pele, como se fosse uma reencarnação. Algo basicamente assim, ela renasceu. Basicamente isso. Então, e também a serpente era astuta, traiçoeira e perigosa. Então eles viam naquilo um símbolo de renovação. Por isso que no mundo antigo a serpente era venerada. Aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é uma daquelas coberturas, né, de múmia, de faraó. Aqui você pode ver que tem uma serpente aqui esculpida. Quase todo faraó tinha uma serpente como símbolo. Tem até uma tumba que foi achada lá no Egito, ó, que tinha uma serpente mumificada. Okay, então eles viam a serpente, eles achavam que a serpente era incrível. Então a serpente começou a virar uma divindade no mundo antigo. Por isso os hebreus a colocam como vilã da história. Por que, Ronaldo? Que nem nós já vimos aqui nesse canal, já falei em outros vídeos. Quando o judaísmo começa a surgir como religião, ele surge antagonizando os cultos vizinhos. Ou seja, eles querem mostrar para o povo hebreu, que aqueles cultos que os outros povos faziam não eram nada. Esse era o antagonismo que o judaísmo fazia com aquelas crenças. Logo, o que era um símbolo de renovação desses povos, como aqui a serpente, a deusa serpente, a mãe da sabedoria, não sei do que, ela se torna apenas um símbolo de perigo, ou seja, ela é demonizada pelos hebreus, justamente para evitar que o povo cultuasse a serpente. Então é basicamente assim que ela vira a vilã da história em Gênesis. Aí Gênesis fala assim, ora, a serpente era mais astuta dos animais, como é que quer dizer? A serpente era maligna. Era só meramente um conflito confrontando esses cultos pagãos. Simples. Agora, se a gente for tomar essa história como literal, a gente vai acarretar uma série de problemas. Primeiro, serpentes não falam. E é muito irônico, né? Porque como essa história está no livro chamado Bíblia, as pessoas, mesmo as adultas, elas acreditam que a serpente falava. Sinceramente, é até difícil explicar o porquê, mas então, para quem não sabe, fica aí. Serpentes não falam, tá, pessoal? Só no filme do Harry Potter que ele fala lá a língua das serpentes, tá? Mas o Harry Potter também é uma ficção, tá? Deus puniu o homem sem que ele sequer tivesse consciência ainda, porque ele ainda não tinha comido do fruto da árvore do conhecimento. O homem não sabia nem sequer que estava nu. Então é estranho nessa alegoria, se a gente for tomar como literal, que Deus pune um homem que não tinha nem conhecimento ainda. É o mesmo que você punir uma pessoa que é autista, um retardado mental, sendo que eles não têm ciência do que eles estão fazendo. O homem só tomou consciência depois que ele comeu da árvore do conhecimento, do fruto da árvore. Deus coloca uma árvore proibida bem no centro do jardim. Então, pera lá, você quer que o homem não coma da árvore, e aí você coloca essa árvore bem no centro do jardim, é isso?
É o mesmo que eu chegar, por exemplo, para um tarado, colocar ele na minha casa e falar: ó, você vai dormir na minha cama com a minha mulher, mas pelo amor de Deus não dorme com a minha mulher. Qual é o sentido disso, pessoal? Sendo bem honesto, não tem sentido nenhum. A serpente que tenta a mulher, né, dentro da história, mas quem é punido são os homens e a mulher, ou seja, sendo que eles são vítimas da serpente. É o mesmo que um vigarista me passar um golpe, roubar o meu dinheiro, aí eu vou na delegacia e o delegado me prende. Ô doutor, aquele vigarista me passou um golpe, eu perdi 100 mil reais na mão do vigarista. Ah, Ronaldo, você está preso. Qual é o sentido disso? Então, isso aqui tornaria Deus injusto. E quem mente na história é Deus, não é a serpente, que nem eu mostrei no vídeo anterior aqui, ó, a mesma tabelinha aqui, ó. Deus falou que eles iam morrer se eles comessem daquele fruto. A serpente falou que eles não iam morrer, mas ia abrir os olhos deles, eles iam saber o bem e o mal, como os deuses. E é exatamente o que acontece. Então, se a gente for tomar essa alegoria de Gênesis como literal, pessoal, a gente vai ter essa série de problemas. Uma serpente falante que fala a verdade, um Deus que mente, um Deus que pune o homem que foi enganado, que foi uma vítima, um Deus que pune um homem que nem tinha consciência, que ele estava nu sequer, um homem que não sabia nada, enfim. Esse é o problema de tomar uma alegoria como literal. A gente vai ter uma série de problemas aí, e aí vão ter que fazer 1000 marabalismos, um xadrez em 4D para tentar explicar tudo isso daqui, sendo que é só uma alegoria. Só que a intenção do autor de Gênesis não era de dizer que era um animal literal. Ao contrário, como eu falei, a intenção dele era transmitir uma mensagem para um povo. A intenção do autor é fazer um jogo de palavras com a palavra serpente, que significa desejo, imaginação do homem, para dizer que a serpente astuta era o desejo de Eva. Ok, esse aqui é o termo serpente, que é Nahash, que é muito parecido com o termo Naresh, que quer dizer desejo, imaginação, astúcia. A serpente que tentou Eva no Jardim do Éden não passa de uma representação, de uma personificação ou símbolo do próprio desejo egoísta do coração de Eva. Eva teve um diálogo com a sua própria voz interior, com a sua imaginação. Sabe quando você pensa e você começa a falar sozinho na sua cabeça? Será que eu vou trabalhar hoje ou será que eu não vou? Você não tem uma voz na sua cabeça dialogando com você? É exatamente a sua imaginação. Isso acontece com todo mundo. A gente pensa as coisas 24 horas por dia, para quem não sabe, até em sonhos. Então a voz do seu desejo egoísta, a cobiça, partiu da própria Eva, não de uma serpente falante. Portanto, a imaginação foi uma criação do próprio Deus. E realmente a imaginação do homem é a coisa mais astuta que existe. Que nem diz os textos, a serpente era mais astuta, ou seja, o autor já estava dando uma dica, fazendo um jogo de palavras. Ó, a imaginação do homem é astuta, porque o homem maquina coisas más. Serpente, pessoal, não pensa e não tem imaginação, tá? Só uma criatura pensa, e esta é o ser humano. E foi essa criatura que Deus criou e que era a mais astuta de todas, o próprio ser humano. Ah, Ronaldo, então qual seria o juízo de Deus contra a serpente? Então o Senhor Deus, Elohim, disse à serpente: por ter feito isso, você maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras, tal. Só pular aqui o texto da Bíblia e direto para a explicação. Na interpretação literal da alegoria, quem sofre a punição, que nem eu falei ali, é o animal chamado a serpente. Esta é a interpretação no sentido literal. Mas no sentido que está oculto, não é um animal que deve ser subjugado, e sim aquilo que ele representa. Ou seja, o animal representa aquilo que está sendo julgado, os desejos do coração que nos arrastam para o pecado. A semente da mulher representa aqueles que subordinariam a serpente, o desejo e a inclinação para o mal, é Yetzer Hará, esmagando-lhe a cabeça. Naturalmente, eles não sairiam incólumes desse processo, mas com o calcanhar ferido, ou seja, sofreriam um dano menor. Então a serpente, Adão e Eva, essas três simbologias aqui de Gênesis, eles representam três coisas. O homem, que é o Adão, a mesma palavra, representa o homem racional. A mulher, que é Havá, representa o homem emocional, o nosso lado emocional. E a serpente representa o desejo ou a imaginação humana. Basicamente isso. Então, sendo assim, a serpente é um símbolo mais do que apropriado para as nossas paixões, vontades e desejos. No Éden, a mulher ouve a voz da serpente, ou seja, ela ouviu uma voz. Essa voz estava onde? Na cabeça dela. Razão e emoção fazem parte do nosso ser, e a parte que cede ao desejo e às paixões é a emoção. Quando você vê uma mulher bonita, gostosa, você não fica ali falando, eu estou imaginando 1000 besteiras na minha cabeça com essa mulher. É o seu desejo, é uma voz da sua cabeça, não é nenhuma serpente falante. Você sabe que aquilo é proibido, às vezes aquela mulher é casada, é comprometida, mas é o seu desejo interior, é a sua imaginação, é o seu Naresh, que é parecido com Nahash. Enfim, e Eva é um símbolo mais que adequado ao nosso eu emocional,
por ter ela cedido aos apelos da serpente. Então, quando a gente cede ao desejo, à emoção, à imaginação, aí vem o nosso lado emocional e não o nosso lado racional. Aí depois Adão ouve a voz de Deus, no jardim, e se esconde. Ao ser interrogado por Deus, Adão responde, no singular. Não foi no plural que ele falou, eu e Eva. Ele falou, eu tive medo. Por que está no singular? Porque era só ele mesmo, não era ele e a Eva. Ele fala, eu tive medo porque eu estava nu e eu me escondi. Então somente o nosso eu racional pode ouvir a voz de Deus. Por isso que Eva não está aqui no diálogo. E dar-se conta do estado em que nos encontramos. Logo, Adão é um arquétipo, é um modelo da consciência racional do homem, a racionalidade. A pena aplicada à serpente é rastejar e comer o pó. A mulher, por sua vez, deve ter a sua vontade sujeita à de Adão. Ou seja, ela vai se submeter ao Adão. Então, se a gente for nos atentar para esses dois casos, a gente vai notar que ambas as penalidades elas são idênticas. Elas são, na verdade, uma só. Os nossos desejos, que é simbolizado ali pela serpente, ela é só um arquétipo, deve estar no nível mais baixo de nós, ou seja, deve rastejar. E a nossa emoção, que seria representada ali no arquétipo de Eva, deve estar subjugada, dominada pela razão, que é simbolizado pelo arquétipo de Adão. Então um está inferior ao outro, razão, emoção e desejo. Adão, Eva e a serpente. Simples. Deus afirma que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a da mulher, o que significa o contraste entre os desejos e as emoções, e a luta que todos nós teríamos no futuro para subjugar nossas paixões, quando as mesmas apelam não para o nosso racional, mas sim para a parte mais frágil do nosso ser, o nosso emocional. Aqui também tem uma outra explicação que eu já vou mostrar, tá, pessoal? Aí as pessoas falam, não, amadinho, mas a serpente era o diabo, amadinho. Eu digo, gente, nem tinha o diabo nessa época, tá, nessa história. Satanás, ele aparece a primeira vez na Bíblia no livro de Jó. Ele é muito posterior a Gênesis, então não tinha. Se tivesse Satanás na época de Gênesis, o autor talvez tivesse usado Satanás como arquétipo. Mas ele usou a serpente porque não tinha Satanás. E a própria Bíblia diz que as tentações são do próprio homem, não de nenhum ser espiritual, metafísico, chamado diabo, Satanás. Olha aqui, Tiago, ele diz a mesma coisa ali de Gênesis. Cada um é tentado, preste atenção, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, sua imaginação, seu desejo. Aqui é Tiago que está falando, não sou eu. Tiago não está falando de nenhum ser espiritual, ele está falando que todo mundo é tentado pela sua própria imaginação, desejo, concupiscência, é o mesmo sentido. Depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, o desejo, a imaginação, aí dá à luz o pecado, ou seja, a transgressão. E o pecado sendo consumado, ou seja, se você não usar o seu racional, o seu Adão, você vai consumar o pecado e gerar morte. Simples. Tiago está falando mesmo ali de Gênesis. Jesus, olha o que Jesus falou. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Jesus está falando aqui de algum diabo, de algum ser espiritual, de Satanás, de serpente? Não. O próprio Jesus está falando, do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos. Adultério, fornicações, homicídios, terraplanismo, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males, todos, não alguns, todos, procedem de dentro, ou seja, da imaginação do homem, e contaminam o homem. Não de fora, não de uma tentação, de um ser, de um diabo, não. Tudo vem da imaginação do próprio homem. Ok? Ah, amadinho, mas no Apocalipse diz que a antiga serpente é Satanás, amadinho, aqui, ó. E prendeu o dragão, a antiga serpente, Satanás, diabo, não sei o que. Vamos lá para finalizar o vídeo. Conforme nós já vimos em N vídeos desse canal, o diabo e Satanás são eufemismo para inimigos. É adversário, inimigo, opositor, a tua pedra de tropeço. Ideias opositoras da própria mente, que nem lá o rei Davi fez o censo de Israel. Aquela ideia de fazer o censo de Israel saiu da própria cabeça do rei Davi, da própria imaginação dele, da mente dele. Em alguns casos, Satanás também é inimigo. O Salomão falou assim, Deus me levantou um Satanás, o rei de Edom. Era o Satanás de Salomão, um homem. Então isso que quer dizer Satanás, não é um ser espiritual. Note, por exemplo, que aqui no Apocalipse, onde citam tanto, a antiga serpente é o dragão, aqui é o dragão. Só que o dragão, segundo o próprio livro, é Roma. Então não é nenhum ser espiritual, é Roma, ali no Apocalipse. Então o autor do Apocalipse, ele faz uso da simbologia da inimizade entre os descendentes da serpente e da mulher para representar os inimigos de Israel, aqueles que iriam serem adversários de Israel. Aqui, em Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher.
semente. Esse termo semente vem da mesma origem da palavra sêmen, porque um sêmen gera um outro homem, assim como uma semente gera uma nova planta. Sêmen é o mesmo radical, que em hebraico é aqui, ó, eu coloquei em amarelo, ó, zerá, sêmen, semente. Aí eu pergunto para vocês, a serpente ou o diabo, literalmente, eles têm descendente? Serpente tem sêmen? Sendo bem respeitoso com as mulheres que possam ver esse vídeo, mas é uma pergunta biológica. Vocês já viram alguma serpente com sêmen, que é o zerá? Tem, se não serpente tem que usar camisinha também, porque eu nunca vi serpente com sêmen. Serpentes botam ovos, que eu saiba. A serpente, se for literal, não uma amadinha, ali era uma serpente, era o diabo usando a serpente, tá bom. Então ela evoluiu para um dragão, porque quando chega no Apocalipse a serpente vira um dragão. Então se a serpente é literal, o dragão também é. Aí eu pergunto, dragões existem, pessoal? Alguém já viu um dragão? Onde é que está esse dragão? Está no céu? Então fica aí para reflexão. A serpente virou o próprio Império Romano no Apocalipse, porque ali o dragão, o Apocalipse fala que era a cidade das 7 colinas, que era Roma, tal, não sei o que. Nossa, então essa serpente é transformadora, né? Porque ela era uma serpente, antes ela andava ou voava, depois ela rastejou, depois ela virou um dragão. Enfim, gente, isso é mitologia, isso aí não existe, entendeu? É só umas figuras de linguagem. Então logo, para o autor do Apocalipse, os descendentes da serpente seriam os povos inimigos, pessoas más, que inclusive é parte da corrente de pensamento joanina. Olha o que João fala. Ó, nisso sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem faz o mal é um filho do diabo. É a mesma corrente de pensamento. Quem faz o mal, quem pratica o mal, ou qualquer um que não pratica a justiça, aqui, ó, qualquer um que não pratica a justiça, é um filho do diabo. Ou seja, se você é uma pessoa má, você que está vendo esse vídeo, você também é um filho do diabo. Eu pergunto, o diabo tem filho fisicamente ou biologicamente? Não. Isso tudo são meras representações. A serpente, tanto lá em Gênesis quanto no Apocalipse, ou a que parte da corrente joanina, ela representa pessoas más, ou seja, os descendentes dela são pessoas que não praticam a justiça. Simples, os inimigos da mulher. Portanto, são figuras de linguagem. Quem tentou Eva foi o seu próprio desejo, concupiscência, e não uma cobra falante, literalmente, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou deixar na descrição desse vídeo esse meu artigo aqui do blog, que eu já tenho um artigo aqui, acho que desde 2011, eu acho. Nem lembro de que data que é aqui, ó. É, 11 de junho de 2011. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ele é mais completo e ele fala sobre Yetzer Hará e Yetzer Hatov, tá bom? Paz a todos.